Cadê o Jefinho, meu povo? Onde é que esse homem se enfiou? Cadê o Jefinho? Cadê o Nathan Fernandes? Botafogo investiu uma grana, cadê esse cara? Como é que tá a situação do Marçal, que até agora não tá jogando? E o Bastos, melhorou em alguma coisa? Como é que tá essa recuperação? A gente vai fazer agora os caça-fantasmas aqui no canal Gigante Glorioso para saber o paradeiro dessa turma toda. E vamos, é claro, falar já dos preparativos para a partida contra o São Paulo na quarta-feira, horário, ó. Uma merda! 18 horas e 30 minutos. Bom, né? Você gostou? Maravilha, né? Eu também. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela moral. O momento em que o Botafogo tá mal é o momento que a gente discorda, né? Então muita gente tem discordado aí das nossas análises, outras pessoas têm concordado, eu e o Mike temos discordado e tal, e é natural. Quando o time tá ganhando é uma festa, quando começa a desagradar, começa a perder, enfim, mas ainda bem que a família Gigante Glorioso tem como característica respeitar a opinião contrária e a gente chega sempre a discussões muito boas aqui nas lives. Eu quero agradecer a você que pensa diferente de mim e tem colocado o pensamento de forma a me fazer também refletir sobre o que eu tenho como verdade e tal. Então eu quero agradecer, essas discussões são ótimas e só fazem o canal crescer. Por isso que eu peço seu like, peço para você colocar aqui nos comentários a sua opinião sobre o momento do Botafogo e vamos falar sobre atletas que são importantes e que vêm fazendo falta para o Botafogo. Esses 4 jogadores que eu vou falar hoje estão fazendo falta para o Botafogo. Na live de mais cedo que nós fizemos, aliás, ó, fique ligadinho, toda segunda e sexta-feira, live aqui no GG. Toda quarta-feira, live no Dois Toques, a Casa do Futebol. E antes que você me pergunte ou faça comentários lá, pô, Guilherme, tá virando a casaca, gente, pelo amor de Deus, né? Dois Toques é a Casa do Futebol. É um canal em que a gente fala de futebol, não é um canal em que a gente só fala do Botafogo, tá? A gente foca principalmente nos bastidores do futebol, naquilo que ninguém gosta de falar, o pessoal fica meio receoso e tal, a gente vai lá e fala o que tem que ser falado, tá? Então, por favor, você, botafoguense que eu amo tanto aqui da família GG, evite esses comentários lá, porque lá é a Casa do Futebol, beleza? E aqui é Botafogo e só Botafogo. Então vamos lá. Mais cedo eu falei que o Botafogo tem 4 opções ofensivas estéreis, inúteis até o momento. Nathan Fernandes e Jefinho, Elias Manuel e Juan Cruz. E aí muita gente, até meu amigo Ronaldo, né, o Ronaldo Azevedo, falando, mas isso é ativo para o Molenbeek, mas está ocupando espaço de um possível reforço. Então é jogador do Botafogo. Se vai para o Molenbeek, se vai para o Lyon, não me interessa. No momento, ocupa espaço de janela, ocupa espaço no salário, na folha salarial do Botafogo, tem que render no Botafogo. A situação do Juan Cruz, ela é uma situação que me incomoda particularmente. O interesse pessoal do jogador em atuar pela seleção búlgara não me interessa em absolutamente nada. E, sinceramente, não interessa em nada ao Botafogo isso. Nada. Então isso não pode estar acima do interesse do clube. Se joga nada, se é um craque, se é um bagre, isso não me interessa também. Está recebendo salário, tem que estar jogando, tem que estar treinando e não viajando para a Bulgária. Tá? Elias Manuel, mas chegou para poder ir para o Molenbeek, para sei lá para quê, tal. Pô, o cara tem um perfil físico até interessante para um jogador brigador de área, tal. Mas tem que entrar, tem que jogar. Não é possível que Elias Manuel esteja abaixo do Mastriani. Não é possível. Aí o scout do Botafogo ou ficou demente ou tirou férias e ninguém nos avisou. Aí botaram os estagiários lá, botou o pessoal lá, sei lá, da Botafogo TV, vai, vocês vão acumular o cargo aqui, tá? Tá bom, beleza, tá. Não é possível. Não é possível. Como é que me trazem Juan Cruz e Elias Manuel e até o momento os caras não estão jogando? Não é possível isso. Porque dinheiro foi injetado para trazer esses caras. Se tivesse vindo de graça, né, ou então um clube pagado, toma aqui, tô te dando 100 milhões para você levar fulano. Então tá bom.
mas não foi o caso, né? Agora, eu vou te falar a verdade, eu nem estou contando com esses caras, tá? O que vier, para mim, vai ser surpreendente. Agora, 4 jogadores com quem o Botafogo poderia contar, a gente quer saber o paradeiro. Onde estão Natan Fernandes, Jefinho, Fernando Marçal e Bastos nesse momento? Vamos trazer aqui um boletim. O Natan Fernandes, qual é a situação do jogador? Boletim médico do Natan Fernandes. Vocês viram que o Natan Fernandes entrou ali no finalzinho do amistoso contra o Novo Horizontino. E aí veio aquela ideia no torcedor, né? Bom, o cara entrou, não tem nenhuma pendência, né? Não tem nenhum problema, tal. Como o Bastos jogou um tempo. E aí fica a minha crítica ao pessoal do Botafogo nesse sentido aí, tá? Do departamento médico. Porque será que agravou o que ele tinha? E aí vem a informação dos nossos colegas do GE de que o Natan Fernandes não tem nenhuma lesão detectada. Mas o Botafogo quer o jogador 100%. Ok, até aí tudo bem. Vocês já sabem, e é claro, já se acostumaram, que o Botafogo normalmente não dá prazo de retorno para jogador. Isso, de certa forma, é um pouco assustador, né? Porque parece que não volta nunca mais. Só que também pode ser apenas uma forma de defender, de proteger o atleta. O Natan Fernandes não tem lesão. Então por que ele não vem sendo escalado? E aí a informação que o GE trouxe é que o Botafogo quer o jogador 100%. O jogador precisa estar 100% para atuar na sua melhor forma. Então o Botafogo quer o Natan Fernandes na sua melhor forma. Aventou-se a possibilidade, porque ele já está nessa fase de transição, ok? Ele já está na fase de transição. Então essa semana provavelmente veremos muitas fotos, muitos cliques do Vitor Silva em treinamentos, e o Natan Fernandes deve estar treinando com o grupo, tá? Está na fase de transição. E há uma expectativa, pequena, mas há uma expectativa, segundo o GE, de que o Natan esteja na lista de relacionados para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Ok, já é uma notícia que, sinceramente, me deixa menos apreensivo, porque o Natan Fernandes poderia muito bem estar fazendo a ponta esquerda para o Savarino estar no meio. Muito bem. A falta de peças talvez esteja complicando ainda mais a situação do Renato Paiva. Realmente, você olhar para o elenco, cadê as peças? Né? Mas não é a falta de peça que faz com que o Renato Paiva insista em algumas ideias, como o Matheus Martins faz aquele lado e ele não começa com o Matheus Martins, até porque ele quer mesmo, né? Mas quanto mais opções, melhor. Então o Natan Fernandes tem essa expectativa de retornar domingo, mas nada garantido. Todavia, notícia boa é que não há lesão, não há nada grave. O Botafogo só quer o jogador 100%. E essa semana é uma semana de transição. Quem, segundo o Botafogo, também fez transição na semana passada foi o Jefinho. O Jefinho já estava semana passada na fase final de transição. E aí nós vimos o Jefinho relacionado para uma partida na Libertadores da América. E aí chega no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, a gente não vê mais o Jefinho. E aí, a situação do Jefinho regrediu? O Jefinho teve alguma questão? Teve algum problema? Em tese, não. A situação do Jefinho é a mesma. O fato de ele ter sido relacionado para o jogo contra o Carabobo foi muito mais para voltar a sentir o clima, né, de ser relacionado, de estar ali no banco, sentir o clima de Libertadores e tal, mas não havia expectativa de que realmente fosse entrar, ser produtivo, ser útil, nada disso. Foi mais para começar a se reacostumar com esse clima aí de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Já há muito tempo não vem sendo relacionado para nada, né? Quase não entra. Entrou em um jogo de Libertadores, lá contra a Universidade de Chile, vou dizer que foi mal não, né? Foi até melhor do que a pessoa que ele substituiu naquele jogo, mas precisa de muito mais. E o Botafogo está dando também passos muito lentos com o Jefinho. Não posso afirmar, tá? Mas o jogador poderia, se tivesse a vontade que o Patrick de Paula fora de campo está tendo, o Jefinho já estava jogando. Se o Jefinho
fora de campo, tivesse o comprometimento do Patrick de Paula em 2025, o Jefinho já estaria jogando, tá? É o que eu posso dizer para vocês. Espero muito que essa situação se resolva, porque é constrangedor. É constrangedor o Botafogo passar a mão na cabeça de um atleta que simplesmente parece defecar para o que está acontecendo. Então é bem constrangedor, tá? Eu espero que o Botafogo tome uma atitude. O quanto antes, tá? O ideal é a gente não contar com esse tipo de atleta. Mas se o cara tá no grupo, se o cara tá treinando, o problema é físico, o problema é médico, pior ainda. Pior ainda. Porque como é que paga não sei quantos milhões num cara que tá bichado? Complicado, hein? Complicado. Esse é sem perdão. Esse é um caso sem perdão. Vamos lá, Fernando Marçal. Fernando Marçal também não tem lesão, não tem nada, ainda está naquela parte de recondicionamento físico. A gente sabe que o Marçal enfrenta problemas o ano inteiro. Problema físico é algo que acompanha o Marçal desde que ele veio para o Botafogo em 2022. 2022 foi a melhor temporada do Marçal disparado, né? 2023 foi uma temporada em que o Botafogo precisava dele, ele não pôde ajudar, estava machucado. E 2024 foi uma temporada que o Marçal alternou muito, né? Entre jogos fora, atuando como titular, entrando e ajudando. A grande verdade é que em 2024 o Fernando Marçal teve uma temporada equilibrada. Quando entrou, deu conta do recado, foi titular, deu conta do recado. Dificilmente a gente vai lembrar de uma partida ruim do Marçal em 2024. Então foi um jogador muito útil. A expectativa é de que volte a ser esse jogador muito útil, mas para isso o Marçal precisa, muito mais do que os outros jogadores, estar num condicionamento físico adequado. E até o momento não está. Fica a expectativa do quanto antes o Marçal poder estar à disposição do Renato Paiva. E o Bastos, como a gente falou, já não havia uma lesão, mas aí houve um problema físico, né, que não foi agravado por conta da entrada no amistoso e tal, nada disso. Mas o Botafogo está muito relutante com a situação do Bastos. E houve, como a gente já falou aqui, a possibilidade de cirurgia. Vários profissionais entendidos do assunto analisaram o caso também e não, o Bastos não precisa de cirurgia, mas o Bastos precisa de um tratamento especial. 2 meses para que volte 100% sem nenhum trauma na região da pancada, né? Então, desses aí, o Bastos é o único que a gente tem um prazo para contar, né? Já é mais ou menos, não são 2 meses, né? São 50 dias agora, né? O tempo que passou, mais ou menos 50 dias aí para o Botafogo contar com o Bastos. Mas de resto fica a boa notícia do Nathan Fernandes, que de repente a gente pode contar com o Nathan Fernandes no jogo que será muito importante contra o Atlético Mineiro. Eu fico por aqui, um abraço grande para você, saudações alvinegras, fui!